Há uma sensação que pessoas de uma certa geração conhecem muito bem. É aquela que aparece quando você olha para o preço de algo que comprou há 10 anos e percebe que o mundo mudou de um jeito que ninguém te avisou. Não foi uma explosão. Não foi uma guerra declarada. Foi um deslocamento silencioso, quase imperceptível, como a maré que vai subindo enquanto você dorme na praia, e quando você acorda, os pés já estão molhados. O que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Canadá neste momento não é, na superfície, uma história sobre carros. É uma história sobre poder. Sobre quem decide as regras do jogo quando dois vizinhos de longa data deixam de confiar um no outro. É uma história sobre indústrias que empregam centenas de milhares de famílias, sobre acordos construídos ao longo de décadas que estão sendo desmontados em questão de semanas, sobre a fragilidade de uma certeza que muita gente acreditava estar gravada em pedra, a de que a relação entre Estados Unidos e Canadá era, acima de qualquer turbulência política, estável demais para quebrar. Essa certeza não existe mais da mesma forma. E o que acontece quando essa certeza desaparece não fica apenas nas manchetes. Não fica nas reuniões entre presidentes e primeiros-ministros. Chega nas cidades de Michigan, Ohio e Indiana. Chega nas plantas de montagem de Ontário. Chega na mesa de quem trabalhou 30 anos numa linha de produção e agora ouve que o acordo que protegia seu emprego está sob renegociação forçada. Chega no preço do carro que sua filha quer comprar. Chega no valor da peça que seu mecânico de bairro precisa importar. Chega em formas que parecem pequenas, mas que somadas pesam muito na vida de pessoas comuns. Para entender o que está em jogo, é preciso dar um passo atrás, não muito, apenas o suficiente para ver o terreno antes de olhar para a batalha. A relação comercial entre Estados Unidos e Canadá é, há décadas, uma das mais integradas do mundo. Não estamos falando apenas de comércio entre dois países. Estamos falando de cadeias produtivas que atravessam a fronteira múltiplas vezes antes de um produto final estar pronto. Um carro fabricado em Detroit pode ter motor montado em Windsor, componentes eletrônicos de Quebec, borracha processada em Ohio e sistema de suspensão testado em Toronto. A fronteira entre os dois países, para a indústria automotiva, não é uma barreira. É, ou era, uma linha invisível que o produto cruzava várias vezes durante sua fabricação, como se a linha não existisse. Esse modelo foi construído ao longo de muitos anos. O Tratado de Automóveis de 1965, o NAFTA nos anos 90, o USMCA assinado mais recentemente, todos esses acordos foram pensados para tornar a produção automotiva da América do Norte mais eficiente, mais competitiva, mais integrada. A ideia era simples. Se peças e veículos podem circular livremente, o custo cai, a produção aumenta, os empregos crescem dos dois lados da fronteira e os consumidores pagam menos. Por décadas, funcionou. Não perfeitamente, porque nenhum sistema funciona perfeitamente. Mas funcionou o suficiente para criar uma interdependência tão profunda que desmontar esse sistema sem consequências graves era, segundo quase todos os analistas, praticamente impossível. Praticamente. Quando a administração Trump voltou ao poder no início de 2025, uma das primeiras sinalizações foi clara: tarifas. Tarifas sobre aço, tarifas sobre alumínio, tarifas sobre produtos manufaturados. E, de forma especialmente relevante para o tema deste vídeo, a ameaça de tarifas sobre veículos e peças automotivas vindas do Canadá e do México. A justificativa apresentada foi a de proteger a indústria americana, trazer empregos de volta para o solo dos Estados Unidos e reduzir o déficit comercial que Washington identificava como um problema estrutural. O Canadá, diferente de outras vezes, não ficou em silêncio. O primeiro-ministro Mark Carney, que assumiu o governo após a saída de Justin Trudeau, adotou um tom que surpreendeu muitos observadores. Não foi um tom de conciliação automática, não foi o tom de quem aceita a pressão e negocia em posição de desvantagem. Foi um tom de reciprocidade. O Canadá respondeu com tarifas próprias, com restrições a exportações de recursos estratégicos, com linguagem diplomática que deixou claro que Ottawa não estava disposta a simplesmente absorver os impactos e esperar a tempestade passar. Isso mudou o jogo. E para entender por que mudou, é preciso entender o que o Canadá tem que os Estados Unidos precisam. Não apenas carros, recursos, energia, minerais, madeira, água. O Canadá é um dos maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos.
É um dos principais exportadores de urânio, de minerais críticos usados em baterias de veículos elétricos, de alumínio, de madeira. A relação entre os dois países nunca foi apenas uma relação entre um grande e um pequeno. Foi sempre uma relação entre dois parceiros com alavancas distintas. Quando o Canadá decidiu usar essas alavancas, a conversa mudou de tom. O setor automotivo americano entrou em estado de alerta por razões concretas. Estudos conduzidos por institutos de análise econômica estimaram que tarifas de 25% sobre veículos e componentes vindos do Canadá poderiam adicionar entre 3 mil e 15 mil dólares ao preço final de um carro, dependendo do modelo e do nível de integração da cadeia produtiva. Não são números pequenos. São números que afetam diretamente a decisão de uma família americana de médio ou baixo poder aquisitivo sobre se pode ou não comprar um veículo novo. As montadoras americanas foram rápidas em comunicar sua preocupação. Ford, General Motors e Stellantis dependem de fornecedores canadenses de forma profunda. Interromper ou encarecer esse fornecimento não é uma questão de trocar um fornecedor por outro. É uma questão de redesenhar cadeias produtivas que levaram décadas para ser construídas. Isso não acontece da noite para o dia, não acontece sem custo, e não acontece sem que as consequências se espalhassem para trabalhadores dos dois lados da fronteira. Aqui é onde a história deixa de ser apenas política exterior e se torna algo mais próximo. Quando uma montadora precisa repensar sua cadeia de fornecimento por causa de tarifas inesperadas, as primeiras decisões não são estratégicas. São operacionais. Quem para? Quem fica? Qual planta entra em modo de contingência? Qual turno é suspenso? Qual contrato de fornecimento é renegociado com urgência? Essas decisões chegam às cidades, chegam às famílias, chegam ao trabalhador que tem contrato de 6 meses e não sabe se será renovado. Chegam ao mecânico que depende de peças com prazo de entrega e descobre que o prazo dobrou. Chegam ao aposentado que tinha suas economias ligadas indiretamente ao desempenho de um fundo que acompanha o setor industrial americano. Não é pânico, é matemática. Quando o custo de produção sobe de forma abrupta e imprevisível, as margens encolhem, as empresas cortam onde podem cortar primeiro, e quem sente o corte são as pessoas, não as corporações. Mas há um lado dessa história que raramente aparece nas manchetes com a clareza que merece. O Canadá não está apenas respondendo com tarifas. Ottawa está reavaliando toda a sua posição estratégica em relação à dependência econômica dos Estados Unidos. Esse é um movimento mais longo, mais estrutural e com consequências que vão muito além da indústria automotiva. O primeiro-ministro Carney sinalizou publicamente que o Canadá precisa diversificar suas parcerias comerciais, fortalecer laços com a Europa, com a Ásia e com outros blocos econômicos, e reduzir sua vulnerabilidade a decisões políticas unilaterais de Washington. Isso é, do ponto de vista histórico, uma ruptura de mentalidade significativa. O Canadá durante décadas operou com uma premissa implícita, que a relação com os Estados Unidos era estável o suficiente para não precisar de alternativas urgentes. Essa premissa está sendo revisada em tempo real. E quando dois países que estiveram tão integrados por tanto tempo começam a planejar estratégias de independência um do outro, o processo gera fricção, gera incerteza, gera custo. E gera aquela sensação familiar de que o chão está se movendo, que o que parecia garantido não está mais. Há uma dimensão geopolítica nesse conflito que vale a pena explorar com cuidado. Os Estados Unidos e o Canadá são parceiros da OTAN. Compartilham inteligência, defesa, fronteira física e dependência mútua em dezenas de setores. Um conflito comercial entre eles não é o mesmo que um conflito comercial entre potências rivais. É um conflito entre aliados, o que cria um tipo específico de tensão, a de que cada declaração pública, cada tarifa anunciada, cada contramedida adotada carrega um peso que vai além do econômico. Carrega uma mensagem sobre confiança, sobre previsibilidade, sobre o que significa ser parceiro estratégico quando os ventos políticos mudam. Observadores internacionais estão acompanhando esse conflito com atenção especial. China, Rússia, União Europeia, países emergentes que dependem de estabilidade no comércio global, todos eles leem nesses eventos um sinal sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como parceiro comercial de longo prazo. Quando o maior país da América do Norte impõe tarifas sobre seu vizinho mais próximo e mais integrado, sem aviso extenso e sem período de transição adequado,
a mensagem que chega ao restante do mundo é incômoda. E para o Canadá, essa situação expôs algo que os canadenses mais velhos reconhecem bem: a vulnerabilidade de quem depende demais de um único parceiro. A economia canadense sempre foi altamente dependente do mercado americano. Cerca de 75% das exportações canadenses têm como destino os Estados Unidos. Isso sempre foi visto como uma vantagem: mercado grande, estável, próximo, familiar. Quando esse parceiro começa a usar instrumentos de pressão de forma mais agressiva, a vantagem se revela também como exposição. Não é diferente do que qualquer pessoa experiente já sentiu na vida pessoal. Quem dependeu de uma única fonte de renda sabe o que acontece quando essa fonte vacila. Quem colocou todas as economias em uma única aposta sabe o que significa ver essa aposta mudar de direção de repente. A diversificação não é paranoia, é prudência construída sobre experiência. E aqui, discretamente, vale uma observação que vai além da geopolítica. Em momentos de instabilidade econômica assim, quando as manchetes falam de tarifas, de crise comercial, de preços subindo, de acordos sendo renegociados, é também quando surgem mais promessas fáceis e mais pressões emocionais. É quando alguém liga dizendo que seu benefício está em risco. É quando uma mensagem chega com urgência. É quando a ansiedade faz com que uma decisão que deveria levar dias seja tomada em minutos. Não porque as pessoas sejam ingênuas, mas porque o mundo mudou rápido e as armadilhas de hoje são mais profissionais, mais personalizadas e mais convincentes do que qualquer coisa que existia há 20 anos. Quem já atravessou crise sabe que os momentos de maior turbulência são também os momentos em que é mais difícil pensar com clareza, e é justamente nesses momentos que se perde mais. Voltando ao conflito, um dos pontos centrais da resposta canadense foi a ameaça de restringir ou taxar a exportação de recursos naturais estratégicos para os Estados Unidos. Minerais críticos como cobalto, lítio e níquel, usados em baterias de veículos elétricos, são áreas em que o Canadá tem posição relevante. O setor de energia elétrica de alguns estados americanos do Nordeste depende de importações de Quebec. A madeira canadense sustenta parcela significativa da construção civil nos Estados Unidos. Quando Ottawa colocou esses recursos na mesa como instrumentos de negociação, a resposta em Washington foi, segundo fontes jornalísticas, de surpresa. Não porque o Canadá não tivesse esse poder, mas porque durante décadas essa alavanca nunca havia sido usada de forma tão explícita. Era um instrumento que todos sabiam que existia, mas que a boa relação entre os dois países tornava desnecessário. A indústria automotiva americana respondeu a essa escalada com pedidos formais de isenção, com lobby intenso junto ao Congresso e com alertas públicos sobre o impacto nos empregos. O estado de Michigan, que concentra a maior parte da produção automotiva americana e que também tem uma relação histórica profunda com o Canadá, tornou-se um dos epicentros desse debate interno nos Estados Unidos. Governadores, senadores e representantes de ambos os partidos que têm base em estados industriais fizeram pressão por negociação. O que se sabe, com base nas informações públicas disponíveis até o momento, é que o cenário permanece em aberto. Há conversas. Há sinalizações de que nenhum dos dois lados quer uma ruptura completa. Mas há também uma nova realidade: a de que a relação entre Estados Unidos e Canadá entrou em uma fase diferente, menos automática, menos óbvia, mais sujeita a cálculo político, a leituras internas de cada lado, a pressões de grupos de interesse e ao ritmo imprevisível de uma administração americana que demonstrou disposição para usar tarifas como ferramenta de negociação antes de usar a diplomacia. Essa mudança não é pequena. Para quem acompanhou décadas de integração progressiva entre os dois países, ver esse nível de tensão explícita é, no mínimo, desconcertante. E para quem vive de um lado ou do outro dessa fronteira, a sensação de que as regras do jogo estão sendo reescritas em tempo real é real, palpável e difícil de ignorar. O impacto nos trabalhadores já começou a aparecer em formas concretas. Plantas de montagem que operam com estoques ajustados, o chamado modelo just-in-time, são as mais vulneráveis a interrupções na cadeia de fornecimento. Uma tarifa nova ou uma restrição de exportação pode afetar o prazo de entrega de um componente específico e paralisar uma linha inteira por horas ou dias.
Isso se traduz em horas não trabalhadas, em produção não realizada, em contratos que chegam ao fim sem renovação, em cidades que dependem de uma ou duas plantas para manter seu comércio local funcionando. Não é apenas abstração econômica. É o supermercado da cidade que vende menos, é o restaurante próximo à fábrica que fecha mais cedo. É a família que adia a compra de uma geladeira porque a conta ficou apertada. São os pequenos deslocamentos que crises grandes produzem na vida ordinária de pessoas que não escolheram fazer parte de nenhuma guerra comercial, mas que acabam pagando parte do custo dela. E há um aspecto geracional nessa história que merece atenção. Pessoas que têm hoje 60, 65, 70 anos de vida, especialmente aquelas que trabalharam ou que têm família ligada à indústria automotiva, já viveram crises nesse setor antes. A crise de 2008 e 2009 quase levou General Motors e Chrysler à falência. Foram necessários resgates bilionários do governo americano para manter a indústria de pé. Trabalhadores perderam benefícios de aposentadoria, planos de pensão foram renegociados. Cidades inteiras sentiram o impacto durante anos. Quem passou por aquilo não esquece, e quem passou por aquilo olha para o que está acontecendo agora com uma mistura de experiência e cansaço. Sabe que crises voltam. Sabe que a promessa de que desta vez será diferente costuma soar familiar. Sabe também que os que pagam o custo mais alto raramente são os que tomaram as decisões que geraram a crise. Essa memória histórica importa. Não como pessimismo, como calibração, como a capacidade de olhar para uma situação nova e reconhecer, nos padrões, algo que já se viu antes. Não de forma idêntica, mas com a mesma lógica subjacente, decisões tomadas no topo de uma cadeia de poder produzem efeitos que chegam à base de formas que quem está no topo raramente antecipa completamente. A questão agora é saber até onde essa tensão vai se aprofundar antes de encontrar um novo equilíbrio, e quais serão as condições desse novo equilíbrio caso ele chegue. Há analistas que veem na postura canadense uma estratégia de curto prazo destinada a forçar negociação. Há outros que acreditam que o Canadá está aproveitando o momento para fazer uma mudança estrutural real na sua postura econômica, independente do resultado das negociações com Washington. Há outros ainda que alertam que qualquer escalada adicional, qualquer nova tarifa, qualquer nova restrição pode produzir danos que levem anos para ser reparados nos dois países. O cenário mais responsável, como sempre nesses casos, é observar a tendência, não transformar hipótese em fato. O que se pode dizer com segurança é que a certeza de que a relação entre Estados Unidos e Canadá era imune a esse tipo de tensão já não existe mais. E que essa ausência de certeza tem consequências práticas para pessoas que nunca pensaram que precisariam se preocupar com ela. É uma lição que crises sempre ensinam. A estabilidade que parece óbvia raramente é permanente. E quem aprendeu a se preparar antes da crise, em vez de reagir durante, costuma atravessá-la de forma menos desgastante. Conheça o método proteção no link fixado ou QR Code e proteja melhor aquilo que você construiu. Existe uma certa crueldade silenciosa nas crises que se desenvolvem devagar. Não chegam com sirenes. Não chegam com um momento único e dramático que todos reconhecem como o ponto de virada. Chegam com manchetes que parecem distantes, com números que parecem abstratos, com decisões tomadas em gabinetes que parecem não ter nada a ver com a vida de uma pessoa comum. E depois, semanas ou meses depois, chegam nas formas mais concretas, no preço de algo, no prazo de entrega de algo, no tom de uma conversa com o gerente, na fatura que veio maior do que o esperado, na notícia de que aquela fábrica que era referência na cidade vai entrar em revisão operacional. A disputa comercial entre Estados Unidos e Canadá, com a indústria automotiva no centro, tem essa dinâmica. Para quem acompanha de fora, parece um debate político, uma briga entre governos, um episódio de retórica eleitoral que vai passar. Para quem está dentro da cadeia produtiva, para quem tem renda, aposentadoria ou plano de carreira ligado direta ou indiretamente a esse setor, a história já tem outra textura. E essa outra textura é o que este vídeo quer explorar com cuidado e sem alarmismo. Depois de décadas de integração, a indústria automotiva norte-americana foi construída sobre uma premissa que parecia geológica, que a cooperação transfronteiriça era mais lucrativa do que o protecionismo unilateral. Essa premissa levou ao investimento de bilhões de dólares em infraestrutura de produção compartilhada.
Levou ao treinamento de especialistas que trabalham em fluxos integrados entre plantas de diferentes países. Levou ao desenvolvimento de tecnologias de logística, de gestão de estoque e de qualidade que só fazem sentido dentro de uma cadeia contínua. Desfazer isso não é uma questão de vontade política, é uma questão de física econômica. Assim como não se desmonta uma ponte com as próprias mãos sem que alguma coisa caia, não se redesenha uma cadeia produtiva integrada ao longo de décadas sem que haja ruptura, custo, dor e adaptação. E a adaptação raramente é suave para todos ao mesmo tempo. Alguns se adaptam mais rápido, especialmente os que têm capital, mobilidade e acesso à informação. Outros ficam para trás, especialmente os que dependem de emprego fixo, de benefícios negociados em acordos antigos, de sistemas de aposentadoria pensados para um modelo econômico que estava prestes a mudar. Esse é um padrão histórico que se repete. Não é específico de uma crise ou de uma administração. É a geometria das transições econômicas grandes. O custo se distribui de forma desigual e quem arca com a parcela maior raramente é quem decidiu iniciar a mudança. Mas há outra camada nessa história que vai além das fábricas e dos trabalhadores diretamente envolvidos. A disputa entre Washington e Ottawa está acontecendo num momento em que a indústria automotiva mundial está passando por uma transformação estrutural sem precedentes nas últimas décadas, a transição para veículos elétricos. Essa transição exige novos componentes, novas cadeias de fornecimento, novos minerais, novas tecnologias, novos acordos. E o Canadá, que tem reservas significativas de minerais críticos essenciais para a produção de baterias, está, nesse contexto, numa posição estratégica que vai além do que muita gente percebe. Enquanto os Estados Unidos e o Canadá discutem tarifas sobre veículos de combustão, a corrida pelos componentes da próxima geração de transporte já está em andamento. China domina hoje parcela expressiva da cadeia global de produção de baterias e de processamento de minerais raros. Europa está investindo pesado para criar sua própria capacidade industrial nessa área. Estados Unidos estão tentando fazer o mesmo, com incentivos como os da Lei de Redução da Inflação de 2022. E o Canadá tem o que todos eles precisam: matéria-prima no subsolo e posição geográfica privilegiada. Usar esse trunfo como um instrumento de pressão numa disputa tarifária é, para alguns analistas, uma jogada de curto prazo que pode prejudicar parcerias de longo prazo. Para outros, é o momento certo para o Canadá afirmar seu valor real na mesa de negociação e não mais aceitar ser tratado como sócio menor numa relação que ele alimenta de forma desproporcional. Nenhuma dessas visões é completamente errada e nenhuma delas é completamente certa. A verdade, como costuma acontecer em geopolítica, está em algum ponto entre as duas, sujeita a variáveis que nenhum analista controla completamente. O que vale observar, porém, é que esse conflito está acontecendo num contexto de reconfiguração mais ampla da ordem econômica global. Não é apenas Estados Unidos contra Canadá, é um sintoma de uma mudança maior, a de que o período de globalização fluida, que dominou as décadas de 1990 e 2000, está cedendo espaço para uma era de fragmentação, de repatriação industrial, de blocos econômicos mais fechados, de uso de comércio como instrumento de pressão geopolítica. Isso não é um fenômeno exclusivo da América do Norte. É visível nas relações entre Europa e China. É visível nas tensões em torno de semicondutores. É visível nas disputas por rotas de energia, por cabos submarinos, por controle de satélites. Para pessoas que cresceram numa época em que o mundo parecia estar caminhando em direção a mais integração, mais cooperação, mais fluidez, esse movimento de recuo pode parecer perturbador. Porque é. Não porque a globalização era perfeita, era cheia de injustiças e de assimetrias, mas porque o que está surgindo no lugar ainda não tem forma definida e incerteza tem custo econômico, tem custo emocional. Tem custo para famílias que planejaram seu futuro dentro de uma lógica que está sendo reescrita. Quem já viveu o suficiente para ter acompanhado a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, as crises financeiras asiáticas dos anos 90, o colapso das torres em 2001, a crise de 2008, a pandemia de 2020, sabe que o mundo tem uma capacidade impressionante de mudar de forma que ninguém previu completamente.
E sabe também que as pessoas que atravessam essas mudanças com menos dano são, quase sempre, as que mantiveram algum nível de preparação, de reserva, de organização, de clareza sobre o que é prioritário quando tudo ao redor está em movimento. Não é sobre ter respostas para o que vai acontecer. Ninguém tem. É sobre ter uma base sólida o suficiente para que o terreno que treme lá fora não derrube o que você construiu aqui dentro, voltando ao conflito específico. A questão automotiva tem uma dimensão política interna nos Estados Unidos que complica ainda mais o cenário. Estados como Michigan, Ohio, Indiana e Tennessee têm eleitorados que incluem grande número de trabalhadores da indústria ou de setores dependentes dela. Quando essas comunidades sentem o impacto de uma política econômica, o efeito é sentido rapidamente na opinião pública. E políticos sensíveis a esse movimento começam a pressionar por ajuste. Há, nesse sentido, uma tensão dentro da própria coalizão política que apoia medidas protecionistas nos Estados Unidos. De um lado, a narrativa de que tarifas protegem empregos americanos é eleitoralmente atraente. De outro, quando as tarifas encarecem componentes que a própria indústria americana precisa para produzir e quando isso começa a afetar empregos reais, a narrativa se complica. A realidade econômica é mais complexa do que qualquer slogan consegue capturar. Essa tensão entre retórica política e consequência econômica real é um dos elementos mais importantes para entender por que essa disputa não é fácil de resolver. Não basta querer resolver. É preciso encontrar uma saída que seja politicamente sustentável nos dois países, o que exige negociação, concessão mútua e a disposição de ambos os lados de aceitar que nem tudo que foi dito publicamente pode ser integralmente mantido numa solução negociada. E negociações desse tipo levam tempo. Enquanto levam tempo, as incertezas permanecem. E incertezas, num setor que depende de planejamento de médio e longo prazo, como o automotivo, tem custo real e imediato. Há relatos jornalísticos de fornecedores de pequeno e médio porte, especialmente no Canadá, que já estão vendo atrasos em pedidos, renegociação de contratos e incerteza sobre volumes futuros. Esses fornecedores empregam, em sua maioria, trabalhadores qualificados com anos de especialização em componentes específicos. Quando a demanda se torna imprevisível, as decisões de contratação e investimento congelam. E quando essas decisões congelam em número suficiente, o efeito começa a aparecer nas estatísticas de emprego, nos dados de produção industrial, nos índices de confiança empresarial. O peso humano dessa história é distribuído de forma desigual, como sempre. Executivos das grandes montadoras têm opções. Têm capital, mobilidade, redes de contato, capacidade de reposicionar estrategicamente. Trabalhadores de linha de produção, técnicos especializados, funcionários de fornecedores menores têm muito menos margem de manobra. E quando a incerteza se prolonga, são eles que primeiro sentem os efeitos de uma decisão que foi tomada num contexto que não inclui seus nomes. Isso não é um julgamento, é uma descrição. E é uma descrição que pessoas de uma certa geração, que viram de perto o custo humano de crises industriais anteriores, reconhecem com uma familiaridade dolorosa. Há também uma dimensão de soberania nessa história que vai além do debate econômico. Para o Canadá, a pressão americana levantou questões que muitos canadenses estavam dispostos a deixar implícitas durante anos de boa convivência. Até onde a interdependência econômica com os Estados Unidos é saudável? Até que ponto a proximidade geográfica e cultural com o vizinho do Sul representa também uma forma de vulnerabilidade estratégica? Qual é o custo, medido não apenas em dólares, mas em autonomia e em capacidade de fazer escolhas soberanas, de depender tão intensamente de um único parceiro? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e não são perguntas exclusivas do Canadá. São perguntas que países em todos os continentes estão fazendo sobre suas próprias dependências, sobre seus próprios parceiros, sobre os riscos que estão embutidos em relações que pareciam estáveis demais para precisar de revisão. Para quem acompanha geopolítica com atenção, há algo simultaneamente preocupante e inevitável nesse processo. Preocupante porque transições de ordem econômica raramente são suaves. Inevitável porque o mundo que existia antes não vai voltar exatamente como era. As forças que estão em movimento
tecnológicas, políticas, climáticas, demográficas, são grandes demais para ser ignoradas ou revertidas por um único acordo bilateral. O que pode ser feito, tanto no nível dos governos quanto no nível das pessoas, é administrar a transição com inteligência, com planejamento e com honestidade sobre o que está realmente em jogo, não com negação, não com pânico, mas com a maturidade de quem entende que preparação não é pessimismo, é responsabilidade, e essa responsabilidade tem várias formas. Para governos, é criar condições de transição que protejam trabalhadores, que diversifiquem dependências, que construam alianças sustentáveis. Para empresas, é planejar com horizonte de longo prazo, sem depender de que o cenário político permaneça imóvel. Para pessoas, é manter clareza sobre o que controla e o que não controla, sobre o que pode proteger e o que está fora do seu alcance, sobre onde colocar energia e onde aprender a observar sem ser arrastado. Em momentos de instabilidade global, cresce também a preocupação em muitos países com abordagens que exploram justamente essa ansiedade coletiva. Promessas financeiras que parecem boas demais diante de um cenário de incerteza, contatos que chegam com urgência fabricada, mensagens que usam o medo como instrumento de pressão, decisões que se apresentam como inevitáveis quando na verdade poderiam esperar. Isso não é ingenuidade de quem cai nessas armadilhas. É uma exploração deliberada de um estado emocional que qualquer pessoa razoável experimenta quando o mundo ao redor parece instável. A consciência de que existe esse risco não é paranoia, é maturidade. É saber que, nos mesmos momentos em que o noticiário pressiona, em que as contas preocupam, em que o futuro parece menos previsível, é exatamente nesses momentos que é mais importante não decidir no susto, não transferir por impulso, não assinar sem ler, não confiar sem verificar. É manter o controle sobre as próprias decisões, mesmo quando o contexto tenta tirar esse controle. Para concluir a reflexão principal deste vídeo, o que está acontecendo entre Estados Unidos e Canadá é um espelho de algo maior. É o espelho de um mundo em transição, onde certezas antigas estão sendo testadas, onde alianças que pareciam imunes à turbulência estão mostrando fragilidade, onde a distância entre uma decisão política e suas consequências na vida das pessoas se encurtou de uma forma que nem sempre os tomadores de decisão reconhecem completamente. Para quem tem décadas de vida, décadas de observação, décadas de memória sobre como crises surgem e como chegam à mesa de jantar, essa história não é nova em sua estrutura, é nova em seus detalhes, em sua tecnologia, em sua velocidade. Mas segue o mesmo padrão que sempre seguiu, o de que o mundo muda e que quem se preparou antes de ser obrigado a mudar sempre atravessa a transição com mais dignidade do que quem esperou o chão afundar para começar a procurar um terreno sólido. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter uma base, uma organização, uma clareza sobre o que importa, o que proteger, o que não negociar, o que não ceder no susto. Uma capacidade de dizer não quando uma pressão chega rápida demais. Uma consciência de que a urgência, seja ela política, comercial ou pessoal, quase sempre pede exatamente o oposto do que deveria, que a pessoa pare, pense, verifique, consulte, decida com tempo. Isso não é enfraquecimento. É a força de quem construiu uma vida inteira com cuidado e sabe que esse cuidado não termina quando o mundo pressiona mais, especialmente quando o mundo pressiona mais. Proteger sua vida hoje também significa pensar com calma antes de clicar, transferir, assinar ou confiar em qualquer decisão. O método proteção ajuda você a organizar decisões, evitar impulsos e reconhecer riscos antes que o arrependimento apareça. Ele foi criado para quem deseja proteger renda, aposentadoria, documentos, família e tudo que levou décadas para construir. Escaneie o QR Code ou clique no link fixado e dê o primeiro passo para proteger sua história. Se este vídeo trouxe algo que fez você pensar, que despertou uma memória ou uma preocupação que você carrega, deixe nos comentários. Não precisa ser uma grande análise. Pode ser uma palavra, uma experiência, uma observação sobre o que você viu o mundo fazer com o que parecia garantido. Sua perspectiva importa. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. E se quiser continuar acompanhando essa análise, a inscrição no canal mantém você dentro dessa conversa.